Você com certeza já ouviu aquela frase: se você pode sonhar, você pode realizar. Bom dia, pessoa! Bom dia! Como é que você está? Vamos chegando. Compartilhe essa live com seus amigos. Vamos chegando, hoje é dia 11 do nosso desafio. Meu Deus! Já passamos da metade do nosso desafio. Bom dia! Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Que momento especial. Bom dia, vamos chegando. Enquanto a gente espera o Instagram avisar mais pessoas, compartilhe essa live com seus amigos. Compartilhe com as pessoas que você acha que pode fazer sentido. Bom dia, bom dia. Vamos entrando. Bom dia, sejam bem-vindos. Para mais um dia nós estamos fazendo o desafio Remindo Meu Tempo. E a ideia é que aqui a gente aprenda a remir o nosso tempo, a resgatar o nosso tempo, a dedicar tempo para aquilo que nós gostamos, a criar uma rotina mais leve, mudar os nossos hábitos, para no final termos mais tempo para aquilo que é mais importante, para que a gente consiga fazer aquilo que nós amamos, com quem nós amamos, e não sermos sufocados com o dia a dia, com a tal da correria, né? Então, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um dia desse desafio, dia 11. E eu já vou aqui tirar a nossa musiquinha pra gente entrar no nosso assunto. Então, hoje a gente vai falar sobre sonhos. Esse assunto me deixa um pouco fascinada. A gente tem falado muito aqui sobre o quanto... como a nossa mente funciona, né? Sobre como ela enxerga as coisas, como ela reage àquilo que ela vê. Eu tenho falado quase todos os dias que o nosso subconsciente, ele não tem a capacidade de diferenciar o real do imaginário. Então é muito importante que a gente sempre mostre a ele a realidade que nós queremos viver, a realidade que nós podemos viver. E aí você pode falar assim, ok, mas o que tem a ver eu mostrar isso para o meu subconsciente? Como é que eu vou alcançar aquilo? E eu vou te dar um exemplo muito prático. Pensa naquela brincadeira de criança, Fusca Azul. Até domingo eu tava conversando com uma família que tava com essa brincadeira com os filhos. Todas as vezes que você fala o nome do carro, ou quando você para pensar nesse carro, parece que mais carros aparecem. Já aconteceu isso com você? Ou então quando você fala assim, nossa, queria tanto, sei lá, tomar um sorvete, e aí você começa a enxergar outras sorveterias. Você começa a ver na televisão o sorvete, você começa a ver na internet o sorvete. Quando a gente fala ou pensa sobre alguma coisa, parece que essa coisa vai aparecendo na nossa frente. A gente nunca viu tanto Fusca quanto no dia que a gente fez essa brincadeira. Por que isso acontece? É uma coincidência, ou então o universo se alinhou para que mostrasse. Não tem nada disso. Quando a gente fala alguma coisa, fala o nome do carro, fala de alguma coisa que a gente quer comprar, por exemplo, a gente abre um espaço na nossa mente, como se a gente abrisse os olhos para aquilo que nós falamos. Então, a partir disso, a gente começa a enxergar aquilo que a gente pensou. Não é como se a gente não tivesse... As coisas sempre estiveram ali. Os Fuscas sempre estiveram ali. A gente só não estava dando atenção para ele. A gente só não estava olhando. Então, quando a gente pensa no Fusca, eu criei aquilo na minha mente. Coloquei aquilo na minha mente, no meu pensamento. Primeiro eu tornei real no meu pensamento. E aí sim eu começo a enxergar o que está ao meu redor. Da mesma forma são as oportunidades. E da mesma forma acontece com os nossos sonhos. Então, quando eu consigo enxergar algo, quando eu coloco isso na minha mente, eu crio essa realidade na minha mente, fica menos difícil, vamos dizer assim, conquistar aquelas coisas. Porque eu tracei uma rota na minha cabeça. Lembra que a gente falou sobre isso? Criar um objetivo, criar as metas, pensar em quais os hábitos eu tenho que criar para alcançar aquele objetivo, fazer uma análise da rota. A criação dos sonhos é mais uma etapa para que eu consiga alcançar aqueles meus objetivos, ou quem sabe redefinir os meus objetivos. E hoje
nós vamos falar sobre o mural dos sonhos. É uma ferramenta que eu amo. Eu uso muito, inclusive aqui na minha parede tem um mural dos sonhos. Eu sempre mostro nos stories. E é isso que a gente vai fazer hoje. Mas antes da gente montar esse mural dos sonhos, saber para que serve esse mural dos sonhos, eu quero que você pense uns minutinhos aí. O que é sucesso para você? Já parou para pensar nisso? Talvez a gente sempre atrelhe a palavra sucesso a dinheiro, a ter um bom emprego, ter um bom cargo. Mas o que realmente é sucesso para você? Quando é que você vai pensar, o que precisa acontecer para você ter a sensação de que, ufa, conquistei o que eu queria? O que é sucesso para você? Eu descobri que para mim, ter sucesso, e eu vou dar o meu exemplo, obviamente você precisa pensar aí dentro da sua realidade, dentro daquilo que você é, do que você quer, o que é o sucesso para você. Eu descobri que sucesso para mim é morar num lugar que me aproxime da natureza, poder acordar com calma, poder tomar o meu café com calma, morar perto da minha família, ter tempo de qualidade com a minha família. Isso é o maior sucesso que eu poderia ter na minha vida. Dentro disso, eu ainda tenho outros sonhos. Então, como é que é a minha casa? O que é que tem dentro dela? Como é que vai ser o carro que eu quero ter? Então, a gente começa pensando primeiro, o que é que você quer no final das contas? O que é o sucesso pra você? O que é que vai te dar a sensação de que, ufa, conquistei o que eu queria? Então, a primeira coisa a gente precisa pensar nisso. Mas eu quero te dar uma outra definição de sucesso também. Esse primeiro sucesso que eu disse pra você pensar é de uma forma macro, vamos dizer assim. É como se fosse o sucesso maiorzão. Mas diariamente, o sucesso, na verdade, é você dar o seu melhor todos os dias. Quando a gente fala sobre hábitos, a gente acha que vai ser muito fácil, né? A gente tá fazendo aqui o desafio e vai conseguir cumprir todos os dias aquilo que eu defini. Então, todo dia eu vou pra academia, todo dia eu vou comer bem, todo dia... É muito difícil, porque você tá lutando contra uma coisa que você fez a vida inteira. Então, se eu sempre, por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem muito, muito legal. Uma amiga que tava aqui participando do desafio com a gente também, me mandou mensagem assim: nossa, tô chegando do trabalho, já abrindo aqui o iFood, querendo passar em algum lugar pra comer, e me veio só a voz pensando, não, vai pra casa, olha os maus hábitos, lembrando do que eu tinha falado na live. Então, no dia a dia, a gente vai enfrentar muitos empecilhos, assim, vai ser uma luta interna todos os dias, para que você acorde cedo, a cama vai estar lá sempre quentinha, te esperando, querendo que você fique mais tempo por lá. Então, todo dia vai ser difícil. Sucesso diariamente é você conseguir dar o seu melhor todos os dias. Se você vai conseguir ter o êxito de criar o bom hábito, de ser automático você repetir aquele hábito, aí é uma outra história. Isso vai acontecer um dia. Desde que todos os dias você dê o seu melhor. Desde que todos os dias você faça o melhor que você pode entregar. Às vezes o seu melhor vai ser fazer 2 minutos de exercício. Subir e descer a escada. Às vezes você não vai conseguir ir pra academia. Às vezes o seu melhor vai ser pedir um iFood, mas de uma coisa mais saudável. Então você precisa todos os dias acordar e falar: hoje eu vou dar o meu melhor. Não só falar, mas se comprometer a ser o melhor que você pode ser consigo mesmo. E aí, até que... Desculpa. Até que um dia aquilo realmente se torne um hábito, se torne automático, fique fácil e você não precise mais se convencer de que aquilo é bom pro seu corpo. A gente falou sobre isso aqui há alguns dias, né? E aí, ok, Nath, onde é que entra o mural dos sonhos nisso tudo? O mural dos sonhos, ele é uma ferramenta motivadora e esclarecedora. Quando você olha para o seu mural dos sonhos, você consegue lembrar o porquê de você fazer o que você está fazendo. Então, se é um dia que você tá querendo desistir do trabalho, você tá querendo mudar, tá querendo sair, tá querendo desistir dos hábitos, não tá querendo ir pra academia, quando você olha para o mural dos sonhos, você sabe exatamente o porquê de você estar repetindo aquilo todos os dias. No mural dos sonhos, a gente vai colocar tudo aquilo que faz parte da nossa realidade desejada. Tudo que a gente quer viver um dia. Seja a curto prazo, seja a longo prazo. Então eu vou colocar lá, por exemplo,
A casa, como que é a casa que eu quero morar? Ela tem móveis de madeira, ela tem uma piscina, ela tem... Na minha casa dos sonhos tem uma piscina. Eu sou doida pra ter uma casa de piscina. Então no meu mural dos sonhos tem uma casa que tem uma piscina. Qual carro que eu quero ter? Ele é preto, é branco, é dourado? Eu não entendo nada de carro, mas você vai ver lá qual é o carro que você quer ter. É um sedã? Não é? E aí vai colocar lá uma fotinha do seu mural dos sonhos. Como é que é o cabelo que você quer ter? Hoje seu cabelo é curto, você quer ter um cabelo longo? Você vai colocar lá uma foto de um cabelo longo. Como que é o seu estilo de roupa? Como que vai ser o seu trabalho? Você quer ter um negócio? Que tipo de negócio você quer ter? Então a gente vai representar a vida que a gente quer viver através do mural dos sonhos. Isso pode ser feito de duas formas. Eu gosto muito de usar as fotos. Eu sou uma pessoa visual, então pra mim funciona melhor fotografia. Então você vai pegar isso, e aí já tinha passado esse exercício ontem lá no grupo. Você vai separar fotos, se você tiver ainda revistas, então você pode cortar as fotos de revista, ou pode pegar da internet, imprimir e aí montar o seu mural dos sonhos. E a gente tem algumas ferramentas para fazer esse mural. Então, você pode fazer, por exemplo, aqui em casa, eu tenho uma parede que eu colei um pedaço de papel que é bem grandão. Colei um papel bem grande e ali eu fui colocando todas as minhas fotos do mural dos sonhos. Mas a gente tem outras ferramentas para fazer isso. Dentro do nosso planner, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Lá na Eleve tem um planner, que é o nosso planner mais completo. E dentro dele tem um mural dos sonhos. Deixa eu pegar aqui pra mostrar, peraí. O meu tá vazio ainda, porque eu faço o meu na parede, mas ele vem em um espaço assim, ó, tá vendo? Pra você ir colando as fotos aqui, eu já vou falar o que tá escrito aqui. Pra você ir colando as fotos, ou se você preferir, porque, na verdade eu faço um misto dos dois. Você pode usar textos ou fotos. Se você tiver dificuldade de imprimir, quiser desenhar ou quiser só escrever, também funciona, desde que você tenha aquilo sempre à vista, desde que você sempre olhe para aquilo. Eu deixo o meu bem na parede aqui do lado, onde eu trabalho, que é para todos os dias eu conseguir olhar. Eu acordo, chego aqui no escritório para trabalhar e já dou de cara com eles. Eu tenho dois desse. Eu tenho um mural dos sonhos e eu tenho um painel de metas. O de metas fica na parede do meu quarto. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu vejo são as minhas metas anuais. Todo começo de ano, na verdade ali na última semana de dezembro, eu e meu marido sentamos juntos, escrevemos todas as nossas metas anuais. Que afinal de contas, nós somos parceiros, a gente vai ajudar um ao outro. Então a gente tem ali as metas que envolvem a nossa família. Tanto o mural dos sonhos quanto o painel de metas, é importante que você tenha de todas as áreas da sua vida. Então, o que é que você quer para sua vida pessoal, para sua vida financeira, para sua vida profissional, para sua vida espiritual, para o âmbito físico, da sua saúde física? O que você quer para cada uma dessas áreas? Para o âmbito familiar. Então, pensa naquilo que você quer viver, naquilo que você quer ter, naquilo que você quer ser e represente ali. Você quer viajar muito? Colhe fotos de lugares que você quer conhecer ou escreva o nome dos lugares que você quer conhecer. Aqui, como é que eu faço? Eu coloco a foto ali de alguma coisa e escrevo do lado. Então, por exemplo, do carro. Colei a foto de um carro, que é o carro que eu quero ter, e eu escrevi quais características. Então, ele precisa ter ar-condicionado, ele precisa ser direção manual, direção elétrica. Ai, gente. Automática, desculpa. Sou meio ruim de carro, né? Foi um exemplo difícil. Mas eu vou colocar a descrição ali de como é o carro que eu quero ter. Quais são os detalhes, quais são as características dele. Coloquei ali um dos meus sonhos em relação à Eleve. Coloquei uma foto e descrevi o que é que precisa ter naquele sonho. Como é que ele vai ser quando se realizar. O que é que eu quero que tenha. Quais são as cores. Decoração. Tudo. Eu vou descrever tudo no meu mural dos sonhos. E você vai deixar aquilo ali sempre à frente. A Eleve lançou esse ano também um planner digital. Eu tô sem iPad aqui. Mas você consegue abrir ele direto pelo tablet, direto pelo iPad. Qualquer um desses produtos você pode adquirir lá no site da Eleve. Depois eu coloco aqui nos stories do site. E lá você consegue fazer isso com fotos da internet. Então você nem precisa imprimir. Você vai baixar as fotos e vai incluindo lá no seu mural dos sonhos. Uma outra alternativa ainda é você criar uma página no Pinterest. Então você pode criar uma página, uma pasta ali dentro e vai colocando aquilo que você quer ter ou viver. Então eu tenho várias pastas lá
que são da minha casa dos sonhos. Então, como é que é a minha casa dos sonhos? E aí, todas as fotos que eu vou que eu vou achando, eu vou colocando lá. Ah, não vou conseguir mostrar porque tá aqui no celular, né? Mas eu deixo essa pasta dentro na tela inicial do meu celular. Então, sempre que eu abro meu celular, eu vejo uma das fotos ali, dentro daquela pasta. E isso me ajuda a me inspirar, a criar aquela realidade no meu cérebro, no meu subconsciente. E fica mais fácil saber pra onde é que eu tô indo. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tomo as decisões que eu tomo? Por que eu preciso brigar diariamente comigo mesma pra acordar cedo, pra fazer o exercício, pra me alimentar melhor? Então todos os nossos hábitos vão sendo fortalecidos porque eu quero chegar a algum lugar. Se você tá fazendo aquilo pelos seus filhos, pelo seu marido, pelos seus amigos, pela sua família, entende? É essa a função do Mural dos Sonhos. E aí, uma palavra que me ajuda a direcionar isso, né? Ela tá escrita lá em Abacuque, inclusive é a mesma palavra que tá escrita no planner da Eleve que eu mostrei aqui. E ela fala assim, ó: escreva isso. Escreva o que você está vendo. Escreva isso em letras blocadas bem grandes para que possam ser lidas até por quem passa correndo. Essa mensagem é um testemunho de algo que está para acontecer. Ela aguarda ansiosamente algo que está por vir, mal consegue esperar. E não mente. Se parecer que está demorando, espere, já está a caminho. Vai chegar na hora exata. Então, o Mural dos Sonhos, ele tá ali para que a gente possa ver, mesmo no seu dia mais difícil, mesmo no seu dia mais cheio, mesmo no seu dia mais complicado, você vai olhar aquilo e vai lembrar o que é que você vai viver um dia, o que é que você vai ter um dia, o que é que você vai desfrutar, para que você faz o que você faz, isso é muito importante. E eu tô falando isso porque talvez para você esteja sendo muito fácil esse desafio. Você conseguiu mudar desde o primeiro dia, tá conseguindo ser constante, tá conseguindo, sabe, cumprir todos os desafios aqui, todos os exercícios, você tá conseguindo praticar, mas pode ser o oposto. Pode ser que até agora você tá assistindo aqui as lives e não conseguiu colocar nada em prática. Ou pode ser que você consiga fazer tudo, mas vai ter um dia que eu espero que não aconteça, que esse dia não chegue. Mas pode ser que um dia chegue aquele momento em que você não tá bem, você não tá muito disposta, aconteceu alguma coisa que te deixou abalada. Você trabalhava e perdeu seu emprego e aí você acha que não tem mais jeito, que não vai ter como continuar. Então o Mural dos Sonhos, ele vai te ajudar. A todas as vezes que você olhar aquilo, você vai lembrar, calma aí, Deus tem algo pra mim, Deus tem uma promessa pra mim. Ele conversou comigo. Ah, esqueci de falar a parte mais importante. Eu falei, né, que a gente cria nosso painel de metas e nosso Mural dos Sonhos. O de metas fica no nosso quarto, o dos sonhos fica no escritório. E a coisa mais importante, antes de começar e depois que você terminar o seu Mural dos Sonhos, ore. Fale com Deus. Porque foi Ele quem te criou. Foi Ele quem fez a sua vida, foi Ele quem te formou, desde lá da barriga da sua mãe. Então ninguém melhor do que Ele para saber quais são os melhores e maiores sonhos que você pode viver. Então consulte quem te criou, para que Ele te direcione, para que os seus sonhos estejam alinhados aos sonhos dele. Porque hoje você pode estar pensando numa coisa tão pequena e Ele tem algo tão grande para você. E enquanto você não enxergar isso, enquanto você não estiver pronto para receber isso, você não vai conseguir viver. Então, ore para que Deus conduza ali as suas escolhas, a sua mente, o seu coração, para que os seus sonhos estejam alinhados aos dele. E se for da vontade dele, tudo aquilo vai se cumprir, você pode ficar tranquilo no momento certo, tudo aquilo vai acontecer, desde que vocês estejam alinhados. Então essa é a principal parte, além de escolher as fotos, além de pensar no que você quer viver, esteja alinhado àquele que te criou. E aí, olhe para aquilo constantemente, não adianta você criar o seu Mural dos Sonhos e deixar ele esquecido, deixar ele num lugar que você não vai ver. Deixe bem claro ali, igual falou aqui na palavra. Descreve, coloca as fotos bem grandes, que é pra você poder acompanhar. O que eu faço no meu Mural dos Sonhos, e aí foi uma coisa que a Natália fez, ela não aprendeu com ninguém, é separar o meu mural grande que eu deixo aqui na parede, depois eu vou colocar nos stories, que eu esqueci de tirar foto. Eu vou colocar nos stories porque não dá pra mostrar agora. Mas uma coisa que eu fiz foi dividir o meu Mural dos Sonhos em duas partes. De um lado, eu coloco tudo aquilo que eu quero viver, tudo aquilo que eu quero conquistar. E, pessoas, é da menor coisa até a maior. Então, o telefone que eu quero ter, o tipo de comida que eu quero comer, o cabelo como eu quero que seja, o tipo de roupa, trabalho,
o carro, a casa, até as maiores, as viagens, tudo eu coloco ali. Ah, eu tenho o sonho de casar, vestida de noiva, nanana. Coloca lá uma foto que represente isso. Ou escreva algo que represente isso. E aí, de um lado, eu coloco todas essas coisas, vou separando ali por áreas, né? Então, eu coloco na área financeira, na área pessoal, na área profissional, que eu quero viver de cada uma dessas áreas. Na outra metade, eu vou colocando tudo aquilo que eu conquistei. Porque tem coisas que a gente vai conquistar a curto prazo. Então, às vezes, um aparelho telefônico, às vezes, um equipamento para o seu trabalho, às vezes, uma máquina nova que você vai usar, uma ferramenta nova aí para o seu trabalho, enfim. Algo que seja... que esteja mais próximo da sua realidade, você vai colocando ali. Comprei o celular que eu queria, eu coloco ali. No meu já tem algumas coisas, então a gente teve... O corte de cabelo mudou, a roupa mudou, a gente conseguiu comprar o aparelho que a gente queria, e aí eu vou colocando ali. Isso também vai te ajudar, te motivar a ver que as coisas vão acontecendo. Lembra lá nos primeiros dias eu falei sobre isso, né? É muito difícil a gente se manter constante porque os resultados demoram a acontecer. Às vezes você vai... vou dar o meu exemplo, né? Quero melhorar a minha saúde. Às vezes demora pra eu ver os resultados. Às vezes demora pra eu ver na balança. Às vezes demora pra ver nos exames. Mas o meu corpo, ele tá trabalhando. Ele tá a caminho daquele objetivo. Todos os dias eu tô fazendo algo que me leva pra mais próximo do meu objetivo. Eu só não consigo enxergar ainda. Mas tem algo acontecendo. Então, quando a gente consegue colocar ali tudo aquilo que a gente já conquistou, tudo aquilo que eu já vivi, fica mais fácil a gente se manter constante, se manter motivado, porque eu vejo que tá acontecendo. Eu vou dar um exemplo sobre isso, né? Pensa num jardim. Você tá no meio de um jardim. Quando você tá aqui perto de casa, tem um parque que é muito gostosinho, tem bastante áreas verdes e tal. Quando você tá sentado num jardim ali, né? Principalmente se não for muito no meio da cidade, geralmente você tem um silêncio, assim, você não consegue ouvir muitas coisas, né? Às vezes você vai ouvir o barulho de um carro e tal, mas do jardim, você não escuta nenhum barulho vindo do jardim. Mas você concorda que as plantas ali estão crescendo? Você concorda que as plantas estão se desenvolvendo? Elas talvez estejam criando raízes mais profundas, talvez elas estejam crescendo para cima mesmo, já não mais para raiz, mas a gente não escuta nada. É muito silencioso. Mas ela tá crescendo, ela tá se desenvolvendo. Se a gente ouvisse os barulhos que ela faz ao crescer e ao se desenvolver, talvez fosse ensurdecedor. Mas não é silencioso. É importante aquele silêncio. Da mesma forma acontece na nossa vida. A gente vai evoluindo, a gente vai conquistando, a gente vai melhorando, a gente vai crescendo. Mas nem sempre é possível ver os resultados daquilo tão rápido. Talvez eu não veja nada acontecendo até que aconteça, sabe? Talvez eu não... Até por isso, quando eu falei de análise de rota, eu falei, não acompanhe todos os dias isso. Não fique olhando ali todo dia a meta, se aconteceu, se não aconteceu. Mas olhe uma vez por semana, uma vez ao mês, para você poder ajustar as rotas. Mas não fique preso àquilo. Curta o processo. Aproveite a construção. Falei ontem também, o maior benefício de alcançar o objetivo não é alcançar o objetivo, é quem você se torna no processo. A gente não pode celebrar e a gente não pode olhar só para o resultado final, mas para aquilo que estamos construindo ao longo do caminho. O Mural dos Sonhos, ele te ajuda a ter essa visão. Só que se você falar, olha, eu quero ter o carro X, quero ter a casa X, e ficar esperando o dia que você vai ter todas as coisas de uma vez, você não vai conseguir curtir o processo. Então vá marcando ali também os pequenininhos, sabe, que você já conseguiu conquistar. Marque tudo que você quer construir. Dentro do Planner da Eleve tem lá também lista de compras. É uma outra coisa que você pode fazer no Mural dos Sonhos. Você não precisa colocar só coisas grandiosas. Coloque coisas menores que você quer construir. Às vezes ela nem é tão cara, às vezes não é tão difícil, às vezes tá fácil o acesso. Você só ainda não conquistou. Coloque lá. E assim que você conquistar, muda para outra metade do Mural dos Sonhos, para você acompanhar tudo aquilo que você já viveu. Se você parasse hoje para escrever sobre a vida que você quer ter, por exemplo, na minha realidade desejada, na vida que eu quero viver, eu tenho um marido, eu tenho os meus filhos, eu tenho uma casa, eu tenho carro, eu tenho uma rotina que eu sei como eu quero que seja. Se eu parar pra olhar e fazer uma lista de tudo que eu quero viver e do que eu já tenho,
Se você fizer isso, você vai ficar surpreso na quantidade de coisas que você já tem. Eu já tenho a casa, não é a casa que eu quero ainda, mas eu já tenho uma casa muito parecida com a que eu quero ter. Eu já tenho meu marido. Ainda não tenho os filhos mais, né? Deus proverá. Meu Deus, uns balões do nada. Eu já tenho várias coisas da vida que eu quero ter. A gente só não enxerga. A gente fica olhando sempre pro lado negativo. Então comece a usar o Mural dos Sonhos não só como uma ferramenta para te incentivar, para te motivar, mas principalmente para criar a realidade dentro da sua mente e para você acompanhar a sua evolução, conforme você for vivendo, conforme as coisas forem acontecendo, e curta muito o processo. Eu vou... Para quem tá lá no grupo, eu já tinha passado o exercício ontem, né, de separar as fotos. Então, escolha a melhor ferramenta para você, se vai ser no planner físico, se vai ser no planner digital, se vai ser na sua parede, se vai ser na pasta do Pinterest. Escolha onde é que você vai fazer isso. Hoje eu vou disponibilizar um mural dos sonhos para vocês poderem montar lá no grupo. Monte o seu mural dos sonhos e me mande. Eu quero muito ver como é que ficou. Eu vou compartilhar o meu aqui nos stories também, acabando a live, pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia. Os balões afirmaram que os filhos virão. Amém! Amém! Mas me mostrem, gente. Eu amo, tô amando receber os feedbacks de vocês. Eu confesso que eu não tô... Desde o início eu não me preocupei muito na quantidade de pessoas, não me preocupei muito em como seria o desafio, mas eu confesso que eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém tá conseguindo praticar ou tá conseguindo enxergar uma nova realidade, sabe? Então, ontem, nossa, a mensagem foi tão engraçada da minha amiga que mandou lá sobre a comida. E a gente vai falar sobre comida, tá? A gente tem mais 2 convidadas especiais pra virem na próxima semana. A gente vai ter uma nutricionista pra falar com a gente sobre planejamento alimentar e teremos uma psicóloga falando sobre as nossas emoções. Então vai ser muito especial, esse desafio tá muito especial. Então se mantenham firmes e fortes aqui e compartilhem comigo os resultados de vocês. Se tiver alguma dúvida pode me mandar também, eu vou ajudando. Ontem já dei várias orientações lá pra ela sobre a comida, várias sugestões e dicas. Obviamente tudo que eu tô falando aqui é fruto de muito estudo, de muita prática, mas lembre-se, no final das contas é tudo sobre a sua realidade, é sobre aquilo que você quer, é sobre aquilo que você tem como limitações ou como sonhos. Então construa tudo a partir da sua realidade. E compartilha comigo, eu vou ficar muito feliz de ver os murais de vocês, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, boa construção aí do mural. Qualquer coisa tô por aqui e um beijo, tchau!